Voltamos com o programa Café com Direito e vamos ao conhecimento. Eu estou aqui com o advogado Nildeval Chianca, discutindo mais sobre a eficácia dos direitos. E vamos à pergunta que eu acho de extrema importância quando a gente fala da questão dos direitos fundamentais em relação à eficácia, né, vertical. Alguns direitos fundamentais podem ser aplicados às relações privadas, sem que haja a necessidade de intermediação do legislativo para sua concretização. Sim, eu entendo que sim. E já te digo quais são, na minha opinião. Naquilo que a Constituição quis incluir, no seu plano inicial, quando eu digo plano inicial, é o que está na Constituição. Naquilo que a Constituição quis incluir no seu plano inicial, o particular, no seu plano inicial de socializar a sociedade, ele fez de forma expressa. Então, os direitos fundamentais que vinculam diretamente o particular são aqueles que a Constituição quis incluir nós, particulares, no plano dela de socializar a sociedade. Te dou o exemplo dos direitos trabalhistas. Esses direitos vinculam empregado e empregador. E por que vincula o empregado e empregador? Porque é da própria estrutura da norma. A estrutura da norma, você encontra o elemento subjetivo, que é o titular e o destinatário, o objeto, que é o âmbito de proteção, e o elemento formal. Nessa estrutura da norma, você consegue desvendar quais são os direitos que tem como destinatário os particulares e que estão na Constituição. Alguns outros direitos que eu também defendo que se aplicam são os direitos da personalidade, sem discorrer aqui sobre ele de forma exaustiva, mas eles são direitos civis constitucionalizados. Então o caminho foi inverso. Ele estava na ordem infraconstitucional e a Constituição quis dar dignidade constitucional, mas é típico de uma relação entre particulares. A estrutura da norma revela isso. Lógico que haverão direitos que desvendar essa estrutura da norma direciona para uma extensão desses direitos fundamentais aos particulares, sim ou não, haverá problemas. Mas aqui, como uma dogmática geral, sem fazer uma análise pontual de cada direito, né, eu digo que existem alguns direitos sim, e dou como exemplo o direito do trabalho, direito de associação. Deixa eu te dar mais um exemplo. Associação. Imagine uma associação à maçonaria. Maçonaria, mulher não participa. Se os particulares estiverem vinculados aos direitos fundamentais, como o Estado está, uma mulher podia buscar o judiciário e dizer: aqui eu estou sendo discriminada por ser mulher, eu tenho o direito de participar daquela associação. E o judiciário aí seria compelido a incluir alguém que os associados disseram que não querem ali. Entendeu? Porque ali é fruto da autonomia coletiva da associação, que o Estado não deve intervir em regra. Imagina a Igreja Católica, que é uma associação, resolve excomungar um padre, porque estava com ideias cismáticas, e aí o judiciário disse que não poderia excomungar aquele padre e compele a Igreja a manter ele ordenado. Com que fundamento? Com fundamento na vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, direito à igualdade, direito ao contraditório, enfim. E o que é positivo é que o judiciário, o STF, ele tinha uma jurisprudência favorável à vinculação direta, só que ele não enfrentava o tema. Quando tratava-se de exclusão de associado, de uma associação sem o devido processo legal, ele entendia que devia ser respeitado o devido processo legal. O Código Civil atual resolveu o problema, ele já disse que tem que haver o contraditório ampla defesa, mas no único processo que me vem à cabeça, em que o STF expressamente enfrentou essas teorias, ele aplicou os direitos fundamentais a uma relação de particulares por um exclusivo motivo, porque a relação que tinha era diferenciada. Era um ente particular que exercia uma atividade tipicamente pública, como a concessionária de energia elétrica, um serviço que é eminentemente público, um transporte público. O serviço é público, então imagina, quem devia prestar era o Estado. Certo. Se o Estado estivesse prestando, eu particular teria direitos contra ele. Aí o Estado, para se esquivar das suas amarras, transfere para o particular a atividade. E aí o indivíduo seria vilipendiado nos seus direitos. Então, nessas situações, a doutrina americana tem uma teoria para isso, que é state action, quando o particular exerce uma atividade tipicamente estatal, quem deveria exercer era o estatal, e que ele se escusa de exercer e transfere para o particular, aí os direitos fundamentais devem ser aplicados tal qual se aplicariam aos Estados. Então, estenderia, por exemplo, as clínicas particulares, estenderiam as escolas particulares? Não. Aí, interessantíssimo, porque a gente não pode fazer uma análise desvinculada de uma Constituição, de um ordenamento jurídico. Escola, operadora de plano de saúde, o nosso Constituinte, ele próprio, expressamente admitiu que vai ser prestado pelo Estado e pelo particular.
A Constituição diz que é livre a assistência à saúde pela iniciativa privada. Então, ali, o Constituinte já escolheu que o particular pode exercer, mas naquilo que ele não disse, naquilo que era função eminentemente dele, aí sim a vinculação seria direta. Claro que vão ter situações limítrofes, situações a ser analisadas caso a caso, que não foi objeto do meu trabalho, entendeu? Mas o constituinte ordinário, ele pode tomar uma decisão política e dizer, nesse tipo de relação não vincula. Ele pode, e eu acho que ele fez isso, por exemplo, na relação a saúde suplementar. Existe um sistema único de saúde, mas ele viu que o sistema único talvez fosse deficitário e permitiu que houvesse a livre iniciativa das partes. E aí eu acho que as operadoras de plano de saúde não estão tão vinculadas aos direitos fundamentais como o direito à saúde, porque senão qualquer cidadão firmaria qualquer contrato com o operador e poderia pleitear qualquer atenção à saúde, mesmo que não estivesse dentro do contrato. Entendeu? É isso, essa é a minha visão. A energia, por exemplo, elétrica, então encaixaria na mesma situação, uma vez que é o único serviço. Mas acontece que eu diferencio, eu não tratei isso no meu assunto, no meu trabalho, é uma coisa delicada, que são as concessões, as permissões e aqueles serviços que não são nem concessões nem permissão, é apenas uma mera autorização. Então teria algumas nuances. Mas que não... Esses enfrentamentos, só te interrompendo, esses enfrentamentos que você utilizou até como paradigmas, ou que tenha utilizado como referência no seu trabalho de pesquisa, diante de um direito comparado, né, a Europa, os Estados Unidos. Como está esses enfrentamentos lá, nesse universo do estrangeiro? Pois é isso também que me instigou o tema. O Brasil, eu não encontrei um doutrinador que divergisse da teoria da eficácia imediata, salvo Vigílio Afonso da Silva, que tem um posicionamento um pouco diferenciado. Pode haver em um artigo, mas em obras mais densas eu não encontrei. Quando vamos estudar na Europa, um outro autor defende a teoria da eficácia imediata. Existem outras teorias que eles adotam mais suave, que não a direta. Entendeu? E nos Estados Unidos, que é um estado que tem uma vertente mais liberal, é que não se aplica, na verdade, a vinculação dos particulares. Existe uma teoria da state action, tem suas falhas, é um pouco mal utilizada nos Estados Unidos, mas a vinculação direta é própria dos países, aqui do Brasil, da América do Sul. Não, a doutrina estrangeira não confirma o que se confirma aqui no Brasil. Os enfrentamentos, então, eles são bem taxativos nessa questão de não ter eficácia mesmo. Como os brasileiros, a doutrina brasileira defende, não. Os problemas são os mesmos, as constituições são parecidas, as conclusões são diferentes. Então, eu acho que alguém está em equívoco. Claro que em direito é difícil você falar em erro ou em acerto. Mas a sociedade em si, o governo que está gerindo, o nível social em que se encontra, né? A questão cultural também não envolve isso? Não tem que levar isso em consideração quando você começa o seu trabalho já com uma síntese mais histórica do todo o nosso processo? O problema é que isso tudo tem que ser levado em consideração. O problema é que a vinculação direta, na minha opinião, na intenção de tutelar a liberdade, na verdade, ela comprime a liberdade e a vida particular deixa de ser livre. Porque todas as decisões que nós tomarmos nas nossas relações, elas vão deixar de ser decisões nossas, porque vai ter um terceiro elemento, que é o Estado, que pode dizer que nossas decisões não foram bem ponderadas e a ponderação correta, que é a dele, vai prevalecer. E aí eu acho que isso não é ser livre. Então, numa sociedade que preserve e tutela a liberdade, a vinculação direta deve ser exceção. Naquilo que a Constituição disse expressamente, pela estrutura da norma ou outros contextos, certo? Ou quando o legislador ordinário assim estendeu os efeitos desses direitos aos particulares. É isso que eu penso e acho que é uma posição mais centrada e mais de acordo com a realidade. Porque os que defendem o oposto é uma teoria bonita, que parece tutelar a liberdade, mas nos exemplos práticos, na minha opinião, não resolvem. Deval, eu gostaria até que de adentrar um pouquinho, ela vai um pouquinho mais da parte comercial, mas exatamente saber um pouco onde está teu livro, onde a gente pode encontrá-lo, né? Que eu brinco muito, que eu digo assim, eu tenho a honra, por conta do programa Café com Direito, de estar sempre em contato com esses novos doutrinadores, com essa nova geração aqui paraibana que está se dedicando a escrever, a pesquisar o direito e a até desmistificar muita coisa. E que eu tenho mais que agradecer e parabenizar por poder estar sempre comentando, sempre trazendo alguém aqui no programa para falar sobre isso. Mas eu preciso dizer aonde nossos estudantes, os nossos telespectadores podem encontrar o teu livro. O livro foi publicado pela editora Lumen Juris e ele pode ser adquirido aqui em João Pessoa, na livraria que fica ali ao lado da OAB, editora Práticas Forense.
editora Prática Forense, ali que fica vizinho ao AB, no centro. Tem minha obra lá disponível para aquisição, é uma obra da Lumen Juris, também acho que no site da Lumen Juris também se encontra, e talvez as outras livrarias da cidade. Me vem à cabeça a Prática Forense, foi quem me ajudou no lançamento, enfim, fizemos uma parceria muito interessante. Ótimo, então eu só tenho que lhe agradecer a sua participação, nosso telespectador, nosso assinante, muito mais honrado estão, né, como eu dei conhecer mais e falar um pouquinho do mundo das ideias, mas que diariamente vai ser confrontado no seu dia a dia, nas suas escolhas, né? E até no seu direito de escolher, no direito, né, de fazer a opção, que aí, segundo a maioria da doutrina, está querendo mitigar essa questão dessa liberdade. Muito obrigada. Pois, eu que agradeço, e eu quero dizer que a segunda edição do livro ela só vem melhorada se vierem as críticas. Então, toda a verdade do direito é uma verdade relativa e eu gostaria de ouvi-las dos leitores para que eu melhore o trabalho, evolua ou até mude de funcionamento. Eu agradeço o espaço. É isso aí, o programa Café com Direito vai ficando por aqui. Até a próxima semana.